provas, ver aquilo que mais cai e como cai. Então, pela estatística, a gente vê que esses são os 10 principais temas aí cobrados em ginecologia pelo INEP. E hoje eu vou dar um enfoque em vulvovaginites, doença inflamatória pélvica e úlceras genitais. Em outros eventos, os demais temas também vão ser revisados, perfeito? Então, vamos começar falando sobre doença inflamatória pélvica, uma infecção sexualmente transmissível bem importante que você conheça, né? Então, o que é uma doença inflamatória pélvica, né? Então, é uma infecção ou inflamação do trato genital superior. E ela vai acontecer porque a gente vai ter bactérias que estão lá no trato genital inferior, então vulva, vagina e principalmente no colo, e por algum motivo vão ascender para o trato genital superior, gerando infecção. Então, o nosso limite entre trato genital superior e inferior é o orifício interno do colo, né? Então, o que está aqui para cima é o trato genital superior, o que está para baixo é o trato genital inferior. Então, quando eu tiver infecção aqui, eu vou falar em doença inflamatória pélvica. Lembrando que os principais agentes infecciosos aí envolvidos com a doença inflamatória pélvica são os mesmos envolvidos com as cervicites. A gente tem que sempre lembrar de Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorreia. Lembrando que a clamídia é responsável por mais de 60% dos casos e a Neisseria, em geral, está associada a quadros clínicos mais exuberantes, principalmente quando a gente fala de cervicites. Mas, quando a gente vai estudar a doença inflamatória pélvica, por mais que a gente tenha esses dois agentes principais, a gente tem que lembrar que a flora é polimicrobiana, envolvendo gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. E isso vai impactar principalmente no nosso tratamento, né? A gente vai ter que cobrir uma flora polimicrobiana. E a gente tem outros agentes aí mais raros que podem aparecer, como a Actinomyces israelii, que pode estar associada às usuárias de DIU, e até o Mycobacterium tuberculosis. Afinal, a tuberculose pode afetar qualquer órgão, inclusive a gente pode ter tuberculose pélvica, beleza? E aí, a dúvida que pode surgir para vocês é como que a gente vai fazer o diagnóstico da doença inflamatória pélvica. Então, a gente tem critérios muito bem elaborados. Por quê? Porque o quadro clínico ele pode ser bastante heterogêneo. Então, para a gente fechar diagnóstico de DIP, a gente precisa de 3 critérios maiores e de 1 critério menor. Quais são os critérios maiores? Então, dor abdominal, dor pélvica, dor à palpação anexial e dor à mobilização do colo. Esses 3 devem estar presentes, mas não briga com a questão. Se a questão está querendo escancarar que é doença inflamatória pélvica e não está escrito dor à palpação anexial, não briga com a questão. E aí a gente precisaria de mais um critério menor, né? Elevação de temperatura, alteração de conteúdo vaginal ou cervical, presença de massa pélvica, leucocitose, elevação de provas inflamatórias, alteração de secreção cervical ou infecção comprovada por algum agente. E a gente também tem os critérios elaborados, que se eu tiver um só deles, eu já fecho diagnóstico. Então, se eu tiver endometrite em uma biópsia do endométrio, se eu tiver um abscesso no exame de imagem ou se eu tiver evidências de doença inflamatória pélvica na videolaparoscopia. Então, 3 maiores, 1 menor é o que geralmente vai aparecer na prova para vocês. E uma vez que a gente fez o diagnóstico, a gente deve fazer o tratamento precoce e empírico. Eu não vou esperar resultado de nenhum exame. Por quê? Porque eu quero evitar complicações agudas e crônicas da doença inflamatória pélvica. E aí aqui eu trouxe um mnemônico para vocês lembrarem que o gonococo é coberto por ceftriaxone, a clamídia por azitromicina e doxiciclina. Lembrando que em cervicite a gente usa azitromicina, na doença inflamatória pélvica a gente usa a doxiciclina. E um ponto muito importante que a prova do Revalida pode cobrar de vocês é se a gente vai tratar essa paciente internada ou em regime ambulatorial. E segundo o Ministério da Saúde, os critérios para internação hospitalar para antibiótico endovenoso são os seguintes: presença de abscesso tubovariano ou peritonite, estado geral grave, intolerância ou dificuldade para o tratamento ambulatorial, gravidez e quando eu não puder excluir uma emergência cirúrgica. Lembrando que peritonite localizada não indica cirurgia, indica internação. Se for peritonite difusa, aí sim a gente pode considerar
um critério para abordagem, né? Então, falha de tratamento clínico, manutenção do abscesso com tratamento, se o abscesso romper, se tiver peritonite difusa, hemoperitônio, instabilidade hemodinâmica, aí a gente pode partir para o tratamento cirúrgico, ou com videolaparoscopia, laparotomia, drenagem por radiologia intervencionista, cudotomia, cudocentese nos abscessos de fundo de saco. É assim que a gente vai tratar. E um ponto fundamental é que você saiba qual é o regime antibiótico preconizado pelo Ministério da Saúde nesses casos. Então, pro tratamento ambulatorial, o que você tem que guardar? Ceftriaxone 500mg IM em dose única, doxiciclina 100mg VO de 12 em 12 por 14 dias, metronidazol 500mg de 12 em 12 por 14 dias. Esse é o tratamento ambulatorial. Para tratamento internado, guarde uma opção que é o que é mais cobrado. Clindamicina de 8 em 8, associado a gentamicina uma vez ao dia, ambos por 14 dias. Isso é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, é isso que vai ser cobrado na sua prova. Lembrando, é uma IST, todas as parcerias devem ser tratadas e a gente geralmente usa o mesmo regime das cervicites, ceftriaxone 500 IM, dose única, azitromicina 1 grama VO em dose única, beleza? E um ponto importante que a gente precisa lembrar quando a gente fala de DIP, que já foi cobrado pela Revalida, é a associação entre DIP e usuárias de DIL. Se a paciente é usuária de DIL e desenvolve uma doença inflamatória pélvica, não existe obrigatoriedade de remover o dispositivo. Os estudos não demonstram que a gente tem alteração de desfecho. A gente vai tratar e caso ela não tenha melhora, aí sim a gente pode aventar a possibilidade de retirada do DIL. Beleza? Então, um resumão aqui sobre doença inflamatória pélvica, um tema bem importante para a prova do Revalida. Dando sequência, bora falar sobre outro tema importante, úlceras genitais, aqui seguindo nas infecções ginecológicas, né? E com certeza, quando a gente fala de úlcera genital, o que é mais importante para você é lembrar dos 5 principais aí diagnósticos das úlceras sexualmente transmissíveis. Então, primeiro ponto, vamos lembrar as 5, né? E vamos dividir em 2 grandes grupos. As úlceras dolorosas, em que a gente tem herpes e cancro mole, e as úlceras não dolorosas, em que a gente tem que pensar principalmente sim, sífilis, mas a gente tem linfogranuloma venéreo e donovanose. Vou falar bem resumidamente sobre esses 5 diagnósticos aí, o que você precisa saber para a prova do Revalida. Então, a sífilis primária, né? Então, a manifestação primária da sífilis, uma úlcera de bordas elevadas, fundo limpo, indolor, pode ter uma adenopatia reacional associada, mas essas são as principais características. O diagnóstico é clínico, mas a gente pode fazer uso aí de microscopia de campo escuro, de sorologias, e o tratamento da sífilis primária deve ser feito com penicilina benzatina, 2.400.000 unidades, 1.200.000 em cada nádega. Então, sífilis primária é uma úlcera bastante comum de aparecer em prova. Segundo diagnóstico das úlceras de transmissão sexual, cancro mole, uma úlcera dolorosa, causada por quem? Pelo Haemophilus ducreyi. Quais são as principais características dessa úlcera? Então, são úlceras múltiplas, diferente da sífilis, que é a úlcera única, dolorosas, também diferente, fundo sujo, lá na sífilis era fundo limpo, bordas irregulares e pode haver linfadenopatia, então acometimento linfonodal com fistulização em orifício único. O diagnóstico é pelo padrão das lesões, diagnóstico clínico, mas na microscopia a gente pode encontrar esse padrão de cardume de peixe à disposição aí do Haemophilus ducreyi. Como que a gente vai tratar? Primeira linha aqui de tratamento, azitromicina, 1 grama VO em dose única. Beleza? Então, segundo diagnóstico diferencial, vamos para o terceiro. Então, esses 3 primeiros que eu vou falar, sífilis, cancro mole e herpes, são os que mais aparecem em prova. Então, herpes genital também uma úlcera associada à dor, causada pelo herpes simples vírus do tipo 1 e do tipo 2. Pode haver prima infecção e recorrências, afinal a herpes é uma doença que não tem
cura, ela fica latente e a paciente pode recidivar. Como que vai se manifestar uma paciente com herpes genital? Então ela vai começar com vesículas, então falou em vesículas, tem que pensar em herpes, que se rompem, liberando conteúdo citrino, formando úlceras, exulcerações rasas e dolorosas. E a paciente pode ter acometimento linfonodal reacional, sem fistulização, diferente do cancro mole. E aí, como que a gente vai tratar essa paciente? Com antiviral por via oral. Na prima infecção, aciclovir 400 de 8 em 8 por 7 a 10 dias ou 200 5 vezes ao dia por 7 a 10 dias. Na recorrência, a gente vai usar apenas por 5 dias, né? Então, lembrando aí que a herpes genital pode ter prima infecção e recorrências. E um ponto importante quando a gente fala de herpes genital é o que a gente tem de recomendação na gestação, né? Então, a gente sempre vai tratar, né, na gestação com aciclovir, pode usar, né? Mas se a prima infecção acontece na gestação ou se a paciente teve recidivas frequentes na gestação, ela pode fazer terapia supressiva a partir de 36 semanas com aciclovir. Lembrando que lesões ativas de herpes são uma contraindicação a parto por via vaginal. Beleza? Então, essas 3 primeiras aqui são as principais úlceras cobradas pelas provas. Mas agora eu vou trazer 2 outros diagnósticos que podem pintar aí na prova para você. Então, a adonovanose, né, uma doença bem mais rara, causada pela Klebsiella granulomatis, são úlceras indolores, múltiplas, com bordas hipertróficas e a principal característica, um fundo granuloso e com sangramento fácil. Geralmente tem uma evolução lenta, 4 semanas aí, progressiva, e não existe acometimento linfonodal. O diagnóstico é clínico, mas a gente pode aí encontrar os famosos corpúsculos de Donovan aí, quando a gente faz o esfregaço, e geralmente se eu tenho uma lesão com mais de 4 semanas, é importante fazer biópsia, né? Como que eu vou tratar? Vamos lembrar da primeira opção, aqui também é azitromicina, mas é uma vez por semana, por pelo menos 3 semanas ou até a cicatrização, diferente do cancro mole, que eu uso 1 grama VO em dose única. Então, donovanose, lembrando que não tem necessidade de tratar parcerias, por quê? Porque é uma doença de evolução lenta, muito pouco transmissível, tá certo? E a última doença, que entra nos diferenciais de úlcera genital, mas a manifestação de úlcera nem é o que chama mais atenção, é o linfogranuloma venéreo, causado pela Chlamydia trachomatis, a mesma clamídia que causa lá a doença inflamatória pélvica pelos sorotipos L1, L2 e L3. A fase primária do linfogranuloma é uma úlcera, uma pápula, que às vezes passa despercebido. A principal manifestação clínica do linfogranuloma é a fase secundária, em que eu tenho um acometimento linfonodal. Então eu formo o que a gente chama aqui de bubão. Geralmente é um linfonodo inchado com sinais filogísticos que pode fistulizar, geralmente em aspecto de bico de regador, com vários pontos de drenagem de pus. E ainda assim, o caso pode evoluir para uma fase terciária, com sequelas como fístula, estenose retal e elefantíase genital, né? O diagnóstico acaba sendo clínico, não é obrigatório fazer comprovação laboratorial, e aqui o tratamento de primeira linha é com doxiciclina, de 12 em 12 horas por 21 dias por 3 semanas, beleza? Então, 5 diagnósticos aí das úlceras genitais, lembrando que sífilis primária, cancro mole e herpes genital são os principais. E um outro ponto que você precisa se atentar quando a gente fala de úlcera genital para provas que usam o Ministério da Saúde como referência é o tratamento sindrômico, né? Então, na dúvida, se você acha que é uma úlcera sexualmente transmissível, não tem lesões vesiculosas, você trata sífilis e cancro mole. Tem lesões vesiculosas, trata herpes. Se é uma lesão com mais de 4 semanas, além de tratar sífilis e cancro mole, você vai tratar linfogranuloma, donovanose e fazer biópsia. Então essa é a recomendação do tratamento sindrômico de acordo com o Ministério da Saúde. Beleza? E aí, o nosso último tema da revisão de hoje, vou falar sobre
vulvovaginites, as 3 principais cobradas em prova, né? Lembrando que vulvovaginite é um processo infeccioso, inflamatório da vulva e da vagina, e os 3 principais representantes aí são vaginose, candidíase e tricomoníase. Quando a gente fala de vaginose, qual que é o quadro clínico típico? Geralmente de corrimento, a paciente não costuma ter sintomas inflamatórios, então ela tem aquele corrimento branco, branco acinzentado, com odor fétido, né? A gente usa os critérios de Amsel para fazer os diagnósticos, né? Então, corrimento vaginal branco acinzentado, pH acima de 4,5, teste das aminas positivos, presença de Klebsiella na bacterioscopia, então 3 de 4 fecham o diagnóstico, a gente deve tratar a vaginose. Lembrando que vaginose bacteriana tem como primeira opção de tratamento o metronidazol, que pode ser tanto por via oral quanto por via tópica. Então a recomendação aqui pelo Ministério da Saúde é tanto de via oral quanto de via tópica, não há diferença no tratamento. Beleza? Então, vaginose é a principal causa de vulvovaginite no período reprodutivo. Já a segunda principal vulvovaginite desse período é a candidíase, né? Então a candidíase causada aí pela Candida albicans, né? Um fungo que geralmente habita a flora vaginal e que se prolifera em excesso pode gerar sintomas. E qual é o principal quadro clínico da candidíase? Então, diferente da vaginose, aqui a gente tem bastante sintoma inflamatório, prurido, disúria, hiperemia, dor, desconforto, né? Associado a um corrimento branco, grumoso, aderido às paredes, né? Parecendo leite coalhado, né? E geralmente com piora antes da menstruação, porque piora em pH mais ácido. Já a vaginose piora em pH mais básico, piora com a menstruação e pós-relação sexual. Como que eu vou fazer o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. O que pode me ajudar? pH vaginal abaixo de 4,5. Aqui o teste das aminas é negativo. A gente pode ter a presença de hifas e esporos quando a gente faz o exame a fresco da secreção, então o diagnóstico vai ser clínico. E como eu vou tratar? Pelo Ministério da Saúde, a primeira opção é utilizar antifúngicos tópicos, miconazol ou nistatina. E a segunda opção ficam os antifúngicos por via oral, fluconazol ou itraconazol, né? Lembrando que esse é o tratamento para os casos não complicados. Existem casos complicados e aí a gente vai fazer um tratamento mais estendido. Beleza? E a terceira causa aí de vulvovaginite importante para a prova, tricomoníase, que dentre as 3 é a única sexualmente transmissível e que exige tratamento do parceiro. Ela é causada pelo Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado, e os sintomas inflamatórios aqui também são importantes, disúria, hiperemia, dor, desconforto, associado a um corrimento, geralmente amarelo, esverdeado, bolhoso, fluido, né? E aqui lembrar que a gente também pode ter acometimento do colo uterino, né? O famoso colo em framboesa, cheio de petecas, e caso eu jogue Lugol, jogue iodo, eu posso ter um aspecto tigroide. Mais uma vez, o diagnóstico aqui também é clínico, né? E o que pode me ajudar, né? Então, além do exame físico, das características, o pH vaginal também vai ser acima de 4,5, como na vaginose. O teste das aminas pode ser positivo, porque pode haver uma coinfecção entre tricomoníase e vaginose, e o pH acima de 4,5, e a microscopia em que eu posso evidenciar o protozoário flagelado, o Trichomonas vaginalis, beleza? E aqui o tratamento também é feito com metronidazol, mas não pode ser metronidazol por via tópica, é metronidazol por via oral. Pode ser com 2 gramas em dose única, ou a gente pode usar o mesmo tratamento da vaginose, 500 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Então, essa é a grande diferença entre os tratamentos, beleza? Bom, fiz aqui um resumo para vocês de temas super importantes aí para a prova do Revalida. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Olá, estrategista! Chegou